Olá pessoal, meu nome é Daniel Barnabé e eu sou discente da terceira turma do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, no polo da Universidade de Brasília. Sou professor de Educação Física formado pela Universidade Federal de Berlândia desde 2002 e atualmente estou atuando com anos finais do ensino fundamental na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A primeira disciplina do programa de mestrado recebeu o título de Problemáticas da Educação Física. E nela foi apresentada uma série de inquietações relacionadas à área, como políticas educacionais, questões pedagógicas, concepções, metodologias, temas transversais e muitos outros. Esses temas nos foram apresentados em forma de textos e esses textos foram discutidos ao longo de 7 semanas. Ao final dessas 7 semanas, como uma estratégia de avaliação da disciplina e também como uma ferramenta de aprendizagem, foi solicitada a criação de um mapa conceitual que sintetizasse os conhecimentos que tinham sido abordados. E a intenção desse vídeo é justamente essa, apresentar para vocês esse mapa conceitual. Mas antes da gente iniciar, é importante fazer um destaque que, por questões didáticas, assim como aconteceu no decorrer da disciplina, os textos, os conceitos, eles vão ser apresentados aqui de forma separada, mas a gente precisa ressaltar que eles estão intimamente ligados. E eles se relacionam em vias de mão dupla, como a gente pode perceber aí pelo posicionamento das setinhas, onde um contribui com o outro e eles dificilmente se manifestam de forma isolada na rotina escolar. Então, feita essa breve contextualização, escolhemos começar a abordagem pela questão dos aspectos legais da educação física escolar. Então, esse tema foi trabalhado através do texto que recebe o título de Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, das professoras Fernanda Impolseto e Soraya Darido. Basicamente, o texto traz a trajetória histórica da legislação brasileira com relação ao papel da educação física escolar até os dias atuais, fazendo algumas reflexões sobre os seus avanços e os seus retrocessos. A primeira lei de diretrizes e bases da educação brasileira foi promulgada em 1961 e, no seu texto, ela coloca a educação física como uma prática obrigatória nos cursos primários e médio e também para alunos até 18 anos de idade. Passados 10 anos, após uma reforma educacional, surge a LDB de 1971, que traz algumas modificações para a área. Então, deixou de fazer referência ao limite de idade, que foi feito anteriormente de 61, com relação à obrigatoriedade da prática, tornou-se obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa em algumas condições. Sendo que essas condições são que os alunos, facultativo para os alunos que trabalhassem mais de 6 horas por dia e estudassem no noturno, alunos com mais de 30 anos de idade, estudantes que estivessem no serviço militar e estudantes fisicamente incapacitados. O texto da lei e o seu contexto demonstra que uma educação física vinculada às atividades físicas, ou seja, uma educação física sem transmissão de conhecimentos, apenas preocupado com a sua prática. Em 1966, foi promulgada a nova LDB através da Lei 9.394, que também é conhecida logo na sequência como Lei Darcy Ribeiro. Nessa nova LDB, a educação física recebe o status de componente curricular, presente em toda a educação básica e facultativa no ensino noturno. Ela não deixa explícito os conceitos, os objetivos, os conteúdos e nem quais os profissionais vão ministrar as aulas. Ela apresenta algumas condicionantes, como estar integrada à proposta pedagógica da escola e ajustada à faixa etária e às condições da população escolar.
Apesar do reconhecimento como componente curricular, a disciplina ainda está vinculada a uma visão biológica da área. Além disso, o texto não trouxe as mudanças esperadas, dando margem a interpretações com relação à presença da educação física na educação básica. Por isso, em 2001, houve uma alteração do parágrafo 3º do artigo 26, trazendo de forma expressa na lei a educação física como componente curricular obrigatório em toda a educação básica. Em 2003, a Lei 10.793 tenta esclarecer alguns pontos da LDB de 96, trazendo definições mais específicas das facultatividades das aulas, mas, pelos argumentos apontados pelos autores do texto, a lei apresenta mais retrocessos do que avanços, porque ela amplia as facultatividades, traz problemas interpretativos com relação à sua prática e também mantém a disciplina vinculada a uma visão biologicista e dualista, que aborda somente ou apenas questões corporais e motoras. Então, nesse sentido, precisamos de legislações que rompam essa visão biológica e atribuam à educação física seu caráter educativo, que seja capaz de colaborar, de colaborar com a função social da escola, formando cidadãos críticos, reflexivos e transformadores. Precisamos destacar que esses equívocos na legislação reverberam e influenciam as atuações docentes, que é o nosso próximo tema de abordagem, as atuações docentes. Deixa eu colocar aqui. O texto sugerido para as reflexões sobre as atuações docentes foi Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez. No texto, o autor problematiza a diversidade de práticas docentes nas aulas de educação física e, didaticamente, nos apresenta 3 perspectivas de atuação, sendo elas as práticas tradicionais, esportivistas, o abandono do trabalho docente, que também pode receber o nome de rola-bola ou desinvestimento pedagógico, e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais foram dominantes nas décadas de 70, 80, 90, mas de alguma forma ainda se manifestam na atualidade. Como características, elas apresentam as seguintes: subordinação da educação física às instituições esportivas, são orientadas por princípios do rendimento, performance e competição. As aulas são sinônimos de treino, com ênfase em gestos motores, técnicas e desempenho. A segunda possibilidade de atuação apresentada no texto, que é denominada abandono do trabalho docente, ou como a gente colocou aqui, o desinvestimento pedagógico. E aí vale contextualizar que, sobre a influência do movimento renovador, que trouxe mudanças no entendimento do papel da educação física na escola e críticas às práticas tradicionais, alguns professores se perceberam, como dito pelo próprio autor, sem chão, sem referencial, além de considerarem a crítica ao esporte como uma espécie de uma afronta à sua identidade pessoal. Então, exposto esse contexto, podemos dizer que a atuação que é pautada no abandono do trabalho docente apresenta essas características. Então, a ação dos professores é reduzida à administração de material e à organização de equipes. Caracteriza-se pela não aula, então professor sem grandes pretensões e objetivos, e ocupação de tempo. A aula funciona como uma ocupação do tempo dos estudantes dentro das unidades escolares. Mas também, por outro lado,
também sob influência do movimento renovador, alguns professores percebem uma abertura para novas possibilidades e passam a defender o lugar da educação física como uma disciplina da escola. Eles baseiam suas práticas em aulas empenhadas em ensinar conteúdos específicos e pautadas em parâmetros de educação física como um componente curricular. Então, conhecidas essas possibilidades de atuação docente, na sequência, o autor nos apresenta 4 dimensões que influenciam diretamente e podem estimular ou inibir as práticas citadas aí anteriormente. Dentre essas dimensões temos, o processo de transformação da área, que diz respeito às mudanças impulsionadas pelo discurso acadêmico do movimento renovador, que por um lado pode provocar o abandono do trabalho docente, mas por outro pode motivar a adesão a práticas inovadoras. A segunda dimensão são as condições objetivas de trabalho, que se refere aos recursos oferecidos para que o professor exercer as suas atividades, e aí dentre eles a gente pode destacar infraestrutura, material pedagógico, questões salariais, entre outros. A terceira dimensão é a cultura escolar, que está relacionada à imagem da área por outras disciplinas e pela comunidade escolar. E aí dentro dessa dimensão da cultura escolar, o autor nos apresenta 3 categorias. A primeira dela, que é a invisibilidade do conhecimento disciplinar, que se refere ao fato de que os agentes da comunidade escolar, eles não reconhecem o que se ensina ou o que se deve ensinar nas aulas de educação física. A segunda categoria é o caráter funcional do trabalho docente. Geralmente, essa categoria está vinculada aos professores que estão em desinvestimento pedagógico, E aí isso explica a postura de determinados docentes em utilizar o espaço da aula para outros fins sem que seja a aula. Então, é um fim que atende a uma necessidade da unidade escolar, mas não atende uma necessidade do estudante e da área especificamente. E por último, a última categoria que nos foi apresentada, a hierarquia dos saberes escolares, que é a educação física quando a educação física é colocada em uma posição inferior quando comparada a outras disciplinas. E para finalizar, foi apresentada a dimensão intitulada Disposições Sociais dos Professores, que de forma bem resumida tenta explicar como as experiências de vida de cada professor impactam na sua atuação docente. Vale destacar que, mesmo apresentadas separadamente, essas dimensões estão relacionadas e não são independentes uma das outras. Feita essa apresentação dessas possíveis práticas docentes, atuações docentes existentes na rotina escolar, a gente precisa entender como os professores de educação física se relacionam com os conteúdos nas aulas de educação física, o que nos leva ao assunto que foi abordado na nossa segunda semana, que é aí a relação entre teoria e prática. Para essa temática, o texto utilizado foi a relação entre o ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, da professora Soraya Daredo. Para que essa reflexão seja possível, precisamos primeiro reconhecer que, na abordagem dos conteúdos de educação física, existem as questões conceituais, que a gente está denominando aqui de ensinar sobre o fazer, e as questões procedimentais, que é ensinar a fazer. Então, feito esse reconhecimento, podemos visualizar aqui no mapa que os professores que atuam com ênfase no ensinar a fazer, geralmente o fazem dentro de perspectivas recreativas ou esportivistas, vinculando a sua forma de atuação às práticas tradicionais. Já os docentes que também levam em consideração o ensinar sobre o fazer,
atuam em perspectivas culturalistas, onde o conteúdo que vai ser abordado são parte da cultura corporal do movimento. E aí, eles são capazes de proporcionar aos estudantes a experimentação, a compreensão das práticas corporais e colaboram para uma formação crítica do indivíduo, vinculando a sua atuação a práticas inovadoras. Mas, como a própria autora destaca, devemos ter cuidado com alguns problemas apontados no texto com relação aos professores que dão essa atenção ao ensinar sobre o fazer, que é de não cometer equívocos, de desconectar a teoria e a prática, e também de não dar um destaque acentuado ao ensinar sobre o fazer, chegando ao ponto de transformar a aula em espaços apenas de reflexão sobre as práticas corporais. Então, a forma com a qual abordamos os conteúdos nas aulas de educação física se relaciona com uma série de outras situações, entre elas a indisciplina e o afastamento, que é o nosso próximo tópico aqui do nosso mapa, que é a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Esse tema foi abordado na semana 4, com o texto das professoras Soraya Darido e Fernando Jaime Gonzalez e também o Gui Ginciene. E o texto tem o título O Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar. Os autores eles relacionam o termo afastamento aos estudantes que, mesmo presentes, não participam das aulas e também àqueles que não comparecem no dia da aula. E o termo indisciplina, eles relacionam as situações dessa natureza durante as atividades nas aulas de educação física. Basicamente, os afastamentos são motivados por repetição de conteúdos, onde os professores abordam sempre as mesmas temáticas, geralmente associadas aos esportes como handebol, futebol, basquete e o voleibol, e acabam proporcionando aulas descontextualizadas, desestimulantes e pouco interessantes. Temos também o caso de afastamentos causados por alunos que viveram experiências de insucesso ou de exclusão, por dificuldades motoras ou por falta de habilidade com algum tipo de prática. E os afastamentos também causados por questões legais, que entram naquele rol de facultatividades e dificuldades de interpretação da legislação vigente que nós apresentamos anteriormente. No quesito indisciplina, ela geralmente se manifesta através de alunos que não respeitam ou seguem as regras, por falta de respeito, por agitação excessiva e conversas paralelas. Suas possíveis justificativas são desconhecimento ou falta de compreensão das regras, crise de valores, falta de conexão estudantes-escola-família, conteúdos descontextualizados e repetitivos, bullying e outras possibilidades. Esse contexto de afastamento e de indisciplina reforça a necessidade de cada vez mais buscarmos propostas pedagógicas inclusivas, onde o aluno possa ter experiências e aprendizagens significativas, além de adotar uma postura de protagonista na aquisição dos conhecimentos. Uma possibilidade que nos foi apresentada nesse sentido foi o ensino por meio de temas geradores, que foi uma abordagem feita na nossa semana número 7. Pensando que uma das justificativas para o afastamento e a indisciplina é a pouca diversidade de conteúdos nas aulas e que geralmente esses conteúdos estão relacionados aos esportes, nós podemos agora apresentar para vocês o próximo tópico que está aí, são as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Deixa eu ajustar aqui. Para esse tema, foi utilizado o texto do professor André Barroso,
que recebe o título de Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar. O autor nos apresenta o tratamento dado ao conteúdo do esportes em diferentes períodos, primeiro com a sua inserção e as primeiras formas de desenvolvimento nas aulas de educação física. Em seguida, ele nos apresenta os posicionamentos e as críticas e as alterações trazidas pelo movimento renovador. As primeiras abordagens do esporte como conteúdo das aulas de educação física aconteceram através do método da educação física desportiva generalizada, que, de forma resumida, concentrava o ensino do esporte em seus movimentos e gestos, permitia algumas alterações nas regras e valorizava alguns aspectos cooperativos. Essa abordagem apresenta como características colocar o esporte como uma atividade com fim em si mesmo e como um conteúdo exclusivo das aulas. Como destacado por Soares em 1992, essa abordagem faz com que surja uma situação do que ele chama de o esporte na escola, onde o professor tem a preocupação de preparar equipes para competições e não o esporte da escola. Outra característica dessa abordagem é colocar a atenção e o foco no ato de jogar, dando ênfase a técnicas, táticas e regras. Uma outra característica é a predominância de algumas modalidades esportivas, como futebol, vôlei, basquete e handebol. Quando você procura as justificativas que influenciam para essa predominância das modalidades esportivas, alguns argumentos que surgem são o espaço físico, as experiências de vida dos professores e a grande carga horária destinada ao tema esporte no processo de formação superior desses docentes. Já na perspectiva das práticas influenciadas pelo movimento renovador, existe uma crítica ao esporte como conteúdo hegemônico. Adota-se uma postura crítica e reflexiva, entendendo o conteúdo como pertencente à cultura. Então, busca-se a ressignificação do esporte, compreendendo seus significados, contextualizando-os, oferecendo oportunidades e possibilidades para todos os estudantes, além de proporcionar um ambiente de respeito às individualidades, o que nos permite vincular essas ações com as práticas inovadoras. Mas o autor também destaca que houve alguns equívocos nas críticas ao esporte, nessa perspectiva renovadora. Dentre esses equívocos, ele aponta a negação do esporte como conteúdo das aulas de educação física, renegar ou ser contrário à técnica esportiva, colocar em oposição rendimento e ludicidade e a substituição da prática pela reflexão do fenômeno esportivo. E aí, para finalizar a apresentação do nosso mapa, nós discutiremos as questões de gênero na educação física escolar, que é um tema importante para toda a sociedade e também muito relevante para a educação física. O texto de apoio para nossa reflexão se chama Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, escrito pelo professor Osmar Moreira de Souza Júnior. E, inicialmente, o autor faz uma importante diferenciação entre gênero, sexo e orientação sexual, o que nos ajuda aí a compreender os argumentos envolvidos nas abordagens feitas através de aulas mistas ou separadas nas aulas de educação física. As aulas separadas levam em consideração critérios biológicos. As pessoas que defendem essa prática alegam que algumas transformações físicas distanciam o corpo dos meninos e das meninas e, com isso, traz diferenças de desempenho, o que acaba por inviabilizar as atividades vividas de forma simultânea entre os sexos. Esse tipo de abordagem segrega,
subjuga, inviabiliza práticas inclusivas que ofereçam a mesma oportunidades e experiências e reforçam construções culturais equivocadas sobre gênero, né? Sendo possível a gente vincular esse tipo de prática às práticas tradicionais. Por outro lado, as aulas mistas, baseadas em critérios de equidade, permitem um acesso de todos às mesmas experiências e oportunidades. Favorece um ambiente de respeito mútuo, solidário, além de reconhecer e valorizar as diferenças, nos permitindo vincular essas ações às abordagens inovadoras de educação física. Então, feito toda essa apresentação, vou minimizar aqui para colocar destaque para todo o mapa conceitual. A gente chega ao fim da apresentação desse mapa com a certeza de ter alcançado um dos objetivos do programa de mestrado profissional, porque conseguimos estabelecer algumas relações entre as teorias do discurso acadêmico e a nossa atuação profissional. Além disso, foi possível refletir, ressignificar e aprimorar nossos instrumentos de trabalho para o dia a dia na escola. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Se quiserem, deixem suas críticas e reflexões. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até logo.